O próximo é a letra E, que é 10 elevado a x mais 2 vezes 100 elevado a menos 3x igual a 10 milhões, né? 10 milhões. Então, o que a gente vai fazer? Tem que igualar as bases, né? Já dá pra perceber que a gente estão todos múltiplos de 10. Então, a gente vai ter que chegar todas as bases em 10, tá? Então, um outro jeito de a gente escrever o número 100 é como sendo 10 ao quadrado, né? Ou a gente fatora o 100, só que fatorando 100 é óbvio, né? Que a gente já sabe que vai dar 10 ao quadrado. Então é mais fácil você pensar, né? Ah, que jeito que eu escrevo 100? 10 ao quadrado. Por quê? 10 vezes 10 dá 100, tá? Aí não pode esquecer de colocar entre parênteses, né? Porque isso daqui é uma potência de uma potência. E aí sim a gente vai fatorar o 10 milhões. Fatorando 10 milhões, ó. 10 milhões por 10 dá 1 milhão. 1 milhão por 10 dá 100 mil. 100 mil por 10 dá 10 mil. 10 mil por 10 dá 1000. 1000 por 10 dá 100. 100 por 10 dá 10. 10 por 10, 1. Portanto, 10 aqui, ó, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, mantém o 10 e coloca a quantidade de vezes que apareceu, que foi 7. Então, ficou 10 elevado a x mais 2 vezes 10 ao quadrado elevado a menos 3x igual a 10 elevado a 7. Consegui igualar as bases todas para 10, né? Porém, não posso esquecer que eu ainda tenho que fazer aqui, ó, a potência da potência. Então, eu tenho que multiplicar o 2 pelo menos 3x, que deu menos 6x. Agora sim eu igualei tudo, então eu simplifico, né? Simplifico esse 10, que esse 10, que esse 10, para mim trabalhar só com os expoentes, né? Então, ficou x mais 2 menos 6x igual a 7. E a gente sabe que isso aí é uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Como tem só esse 2 aqui, ó, então eu já passei ele para o lado de lá negativo. Então ficou x menos 6, x menos 6x, né? Igual a 7 menos 2. 7 menos 2 é 5. Eu tinha um x, gastei 6x, fiquei com 5x. E ali deu 5. Então, esse x aqui, ó, tá multiplicando esse menos 5. Então, esse menos 5 passa pro lado de lá, dividindo. Então, ficou x igual a 5 dividido por menos 5. E na divisão, a gente sabe que tem regra de sinal. Então, mais com menos deu menos. Portanto, o x é menos 1. Então, a nossa solução é x... A nossa solução é menos 1, né? E o nosso x é menos 1. Próximo exemplo ali, ó, é um pouquinho mais complicado. Então, isso aqui eu peço que vocês prestem atenção. Nada disso aqui é complicado na realidade. O problema é que é muita regrinha de potência, né? Mas tem que prestar atenção nos detalhes. Se não prestar atenção nos detalhes, já era. Não sai, tá? Então, ó, é ali. Raiz quadrada de 4 sobre 9 elevado a x igual a 0,6. A primeira coisa que você tem que bater o olho nesse exercício é se perguntar por que tem aquela barrinha ali em cima do 6. Aquela barrinha ali indica que isso aí é uma dízima periódica, tá? O que é uma dízima periódica? É um número que se repete, né? Um número decimal, um número com vírgula, que se repete várias vezes, tá? No caso, esse 0,6 é aquele número ali, ó. 0,6666666, tá? E aí a gente tem que dar um jeito de fazer o quê? Igualar as bases, né? Então, um jeito de eu escrever a raiz quadrada daquilo ali é eu calcular a raiz quadrada, né? Quando a gente vai calcular a raiz quadrada de uma fração, a gente calcula a raiz quadrada do denominador e do numerador. Então, a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Por isso que eu botei ali 2 sobre 3. E aí, por que eu elevei aquilo ali ao quadrado? Para indicar que eu fiz a operação inversa que eu fiz a raiz quadrada, né? É meio como se eu tivesse feito a operação inversa. Por isso que eu botei o ao quadrado ali. Porque se eu fizer essa operação, vai dar a fração, né? 2 sobre 3 elevado ao quadrado é 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. E aí volta a ser o que era lá em cima, 4 sobre 9, tá?
Não pode esquecer do x, né? Porque o x ali de cima continua. E aquele elevado a meio ali é justamente da raiz quadrada, tá bom? É justamente o valor da raiz quadrada, né? Se vocês lembrarem da regrinha, o número de baixo é o índice da raiz e o número de cima é o que está elevado lá, tá? E o 0,6, essa dízima periódica, a gente tem que transformar aquilo ali em fração. A gente já estudou isso no começo de ano, que isso aí se chama fração geratriz. Que é a fração geratriz é a fração que gera uma dízima periódica. Aqui no caso, a fração que gera aquela dízima periódica ali é 2/3, tá? Aí a gente vai refazer ali a potência de uma potência, né? A potência de uma potência de uma potência, que é multiplicar tudo. Então vai ficar 2 vezes x vezes meio, né? Ó, 2 vezes x vezes meio. E aquele 2/3 ali eu elevei a 1, né? Porque 2/3 elevado a 1 continua sendo 2/3. E aí eu consegui igualar as minhas bases, né? Ó, ficou 2/3 e 2/3. Só falta eu resolver aquela continha ali de cima, né? Ó, 2x vezes meio. 2x vezes meio dá x. Por quê? Olha ali, ó, 2x vezes meio. Eu fiz até ali no cantinho porque eu sabia que alguém não vai entender. Então, tá aqui bem detalhado, ó. 2x vezes meio. Isso aí é uma multiplicação de fração, né? Então eu tenho que escrever o 2x em forma de fração. 2x sobre 1, escrevi em forma de fração, vezes meio. E aí essa multiplicação de fração, eu multiplico o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então vai ficar 2x vezes 1, que deu 2x, e 1 vezes 2, que deu 2. E aí eu simplifico esse 2 com esse 2, né? E sobra só o x. Tá certo? E aí eu consegui, né, ficar só elevado a x, consegui igualar as bases, então eu simplifico. Então, portanto, meu x é 1, trabalhando só com os expoentes. E a solução é 1. O próximo aqui, ó, é 1 sobre 2 elevado a x igual a raiz cúbica de 4. Se você lembrar, 1 sobre 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Porque 2 elevado a menos 1, ó, 2 elevado a menos 1 é sempre 1 sobre 2 elevado ao expoente que está aqui, só que positivo, que é nada mais é do que o meio. Então eu posso escrever o meio como sendo 2 elevado a menos 1. Não pode esquecer do x, tá? E a raiz cúbica de 4 pode ser escrita como 4 elevado a 1/3, né? Porque 4 elevado a 1/3 é a raiz cúbica, né? Eu pego o número que está aqui embaixo, vira índice, e o que está em cima vira expoente do número da raiz, tá? Com isso, não consegui igualar as bases ainda. Então eu vou transformar esse 4 em 2, né? Como é que eu transformo isso? Fazendo 2 elevado ao quadrado, porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Agora eu consegui. Só que eu não posso esquecer que eu tenho que multiplicar isso aqui, né? Então, multiplicando 2 vezes 1/3, ó, 2 vezes 1/3 é a mesma coisa, né? Boto 1 aqui embaixo para fazer fração e vai ficar 2 vezes 1, 2, 1 vezes 3, 3. Então, deu 2/3. Consegui igualar as bases, simplifico isso daqui. Vou trabalhar com os expoentes, que deu menos x e o 2/3. Esse menos x aqui está negativo, só que não é interessante que a gente deixe a letra negativa. Então a gente multiplica por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que multiplicar os dois membros, do lado de cá e o do outro lado. Então deu x igual a menos 2/3. Portanto, a nossa solução é x igual a menos 2/3.